Olá, combatentes! Vamos lá! Continuando a parte de polígonos, lembra? Polígonos, vários, gônos, vários ângulos. A parte de polígono regular é o polígono mais importante do estudo de polígonos. É o polígono perfeito. É o polígono regular. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares são polígonos convexos, como a gente viu na última aula, que possuem todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos congruentes. Só para lembrar, vulgarmente chamado congruentes de iguais, tá? Lados iguais, ângulos iguais, tá bom? Então vamos lá, pessoal, aqui temos o exemplo do triângulo, conhecido como triângulo equilátero, né? Ele tem todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Aqui tem um quadrado, o quadrado é outro polígono regular. Ele tem o quê? Todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes. Aqui está um pentágono regular. Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos externos também têm a mesma medida. Então, polígonos regulares são polígonos que têm lados congruentes e ângulos congruentes, tranquilo? Esse polígono é importante. Só vai usar polígono regular se for citado na prova, no texto, polígono regular. Se não for, é um polígono qualquer, tranquilo? Vamos lá então. Componente de um polígono é o gênero. Gênero é o primeiro. Então, gênero, o que quer dizer gênero? A letra é a letra N. Gênero quer dizer o número de lados, mesma coisa que o número de vértices, mesma coisa que o número de ângulos internos, mesma coisa que o número de ângulos externos. Tá bem? Então, gênero é curto e grosso. Qual é o gênero desse polígono aqui? Gênero 3, quer dizer que tem 3 lados. Quem é o gênero desse polígono? 4. Quem é o gênero desse polígono? 5. Tranquilo? Não é para falar triângulo, não é para falar quadrado, não é para falar pentágono. Gênero 3, numeral. 4, 5. Beleza? Corta para cá. Ângulo interno. O que é o ângulo interno? Já falamos aqui. É o ângulo formado internamente entre dois lados adjacentes. Tá vendo? Isso é chamado ângulo interno. Ângulo interno. Ângulo interno. Ângulo externo. Ângulo externo é bom, hein? Você vai ser o quê? É o ângulo formado pelo prolongamento de um lado com o outro externamente. Esse ângulo é um ângulo externo, ó. Prolongamento do lado com o outro externamente. Esse é um ângulo externo. Prolongamento do lado com o outro externamente. Isso é um ângulo externo. Tranquilo? Cada vértice tem ângulos externos. E a diagonal? O que são diagonais? Pessoal, diagonal é o segmento de reta que une dois vértices, segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, daqui a aqui, se eu unir esses dois vértices, isso aqui não é diagonal. Isso aqui é o quê? Um lado. Então tem que ser dois vértices não consecutivos. Aqui, ó. Isso é uma diagonal, isso é diagonal. O quadrado tem duas diagonais. Pentágono. Quantas diagonais partem desse vértice? 1, 2. Desse vértice, 1, 2. Desse vértice, 1, 2. Estou contando de novo. Desse vértice, 2. E desse vértice, 2. Isso é o total de diagonais. Qual é o número de diagonais? 5. Número de diagonais, 2. E o triângulo? Triângulo, número de diagonais, 0. Não tem diagonais. Tranquilo? Todos os vértices são consecutivos. Um detalhe aqui. O único polígono cujo número de vértices é igual ao número de diagonais, ou número de lados igual ao número de diagonais, é o quê? O pentágono. O pentágono tem umas coisas fantásticas nele, é um polígono muito especial, muito específico, tá? Então, por agora, vamos falar daqui a pouco de um por um desses componentes do polígono, tranquilo? Olá, galera! Olá, combatentes! Vamos lá! Mais um módulo, ou melhor, a continuação do módulo de polígonos. Todos lembram? Poli, vários, gônos, ângulos. Então, já falamos que são figuras planas que possuem vários ângulos. A coisa mais importante dela, já vimos do convexo e não convexo, as fórmulas valem para os convexos. Então aqui o gênero, lembrando que quando ele fala em gênero na prova, simplesmente é o número de lados, ou o número de ângulos internos, ou o número de ângulos externos, ou o número de vértices. Então aqui, se eu perguntasse a você, desse exemplo aqui, quem seria o gênero desse polígono? O gênero, N, é igual a 5, é curto e grosso, é o numeral. 5, quer dizer que tem o quê? 5 lados, ou 5 ângulos internos, ou 5 ângulos externos, ou 5 vértices. Está aqui, ó. Este é o vértice, este é o ângulo interno, é o ângulo formado internamente entre dois lados adjacentes, vértice, ângulo interno, vértice, ângulo interno, vértice, ângulo interno, vértice, ângulo interno. Tranquilo? Então, nós já falamos um pouquinho do ângulo interno. O que é o externo? O externo nada mais é que o prolongamento de um lado, você pega um lado, prolonga o lado, e externamente eu formei o ângulo ρ aqui, ó. Pega um lado, externamente formei o ângulo ômega aqui. Pega um lado para fora, externamente eu formei o ângulo, bota beta aqui. Tranquilo? E outra vez, peguei, estendi o lado, peguei aqui um ângulo externo alfa. E agora que tem que prestar atenção. Quando eu prolongar esse lado,
esse ângulo vai ser o externo. E rolou a primeira relação entre um ângulo interno e o externo no mesmo vértice. Olha o que acontece. O interno somado com o externo é exatamente o quê? Metade da volta. Então a primeira fórmula que você atira empiricamente, ou seja, sem eu explicar, só de olhar, que sempre, num vértice de um polígono, o ângulo interno somado ao ângulo externo dele, desse próprio vértice, ângulo interno e ângulo externo, sempre será igual a 180 graus, que são chamados ângulos o quê? Suplementares. A gente vai precisar disso daqui a pouco, quando a gente for ver a soma dos externos, a gente vai precisar disso aqui, tranquilo? Outro tópico, outro componente do polígono são as diagonais, ou a diagonal. O que são diagonais, o que é uma diagonal? Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, este vértice A tem o consecutivo dele aqui, B à direita, e tem o E à esquerda. Isso aqui não é diagonal, isso aqui é o quê? Lado. Então ele liga o vértice a todos os vértices que não são consecutivos, tranquilo? Então só isso. Então aqui o A, eu ligo aqui um, aqui outra diagonal, tranquilo? Isso não liga, ele não liga nem a ele mesmo, lógico, nem ao vértice direito, nem ao vértice esquerdo. Aí eu posso arrematar com você o seguinte: em qualquer polígono convexo, não preciso falar convexo, que é a forma para polígonos convexos, mas vai lá, em qualquer polígono convexo, repara bem, quem é o gênero daqui? 5 é um pentágono. Quem é o gênero daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados, 6 vértices, gênero 6, é um hexágono. Agora repara, quantas diagonais partem de um vértice? Nesse caso, partem quantas, hein? 2 diagonais de um vértice. Quantas diagonais partem de um vértice? 3 diagonais partem de um vértice. Então sempre vai ser o número de vértices menos quanto? Não vai sair diagonal para ele, menos 1. Esse aqui é o lado direito, isso é um lado, então não parte diagonal para aquele vértice. Para o outro lado também não parte diagonal, que é lado. Então vai partir diagonal para quê? Todos os vértices, menos quantos? 3. Não parte diagonal para esse, não parte diagonal para ele e nem parte diagonal para ele. Então o número de diagonais que partem de um vértice, que é fundamental para a gente, então o número de diagonais que partem de um vértice de qualquer polígono vai ser o quê? N, todos os vértices, menos quem? 1, 2 e 3. Tranquilo? Então vou formatar aqui uma fórmula. Diagonais que partem de um vértice sempre será o número de vértices menos 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Tranquilo? Isso vai ser fundamental por uma coisinha que a gente vai ver agora, que é a fórmula das diagonais. Tranquilo? Então, foca aqui. Qual a jogada? Se eu quiser o total de diagonais, olha que maneiro, desse polígono, você acabou de falar que aqui partem 2 diagonais de cada vértice. Então pensa, se partem 2 diagonais de cada vértice, são 5 vértices? 2, 2, 2, 2, 2. Como é que a gente vai escrever? 5 vértices. De cada vértice partem 2 diagonais. Quanto vai ser o total de diagonais desse polígono? 2 vezes 5, 10. Está certo? Não. E aí você fica com aquela cara, por que não, professor? Pô, pensa, está certinho. Partem 2, partem 2, partem 2, partem 2, partem 2. 2 vezes 5, 10. Mas por que está errado? Por causa simples, ó. Aqui partem 2, parabéns. Aqui partem quantas, hein? 2. Aqui partem quantas? 1. Agora, ó. Essa aqui eu estou contando a segunda vez. 2. Daqui partem quantas, hein? 1, 2. E do último verso, de E, partem também quantas, hein? 2. Eu contei quantas vezes o número de diagonais? 2 vezes. Então estou errando. Eu estou contando duplamente. Então tem que fazer o que aqui? Dividir por quanto, hein? Dividir por 2. Então vamos lá. Dividindo por 2. Quanto vai dar isso aqui, hein? Diagonais do pentágono vai ser igual a quanto, hein? 5. É verdade, são 5 diagonais. Se você contar bem, ó. 1, borrando, 2, 3, 4 e a última 5. São 5 diagonais, tranquilo? Isso é importante. Então aqui já dá para gerar a fórmula. Como é que é a fórmula? Vai, diagonal. O que é 5? É o gênero. O que é 2 mesmo, hein? Diagonais que partem de um vértice. Então isso aqui é n menos 3. Isso tudo contado 2 vezes, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2. Essa é uma das formas mais importantes, tá, de polígono. É o número de diagonais. N que multiplica n menos 3 sobre 2. Toda a prova cai essa fórmula. Tranquilo? Número de diagonais de qualquer polígono convexo. N, o número de lados, que multiplica n menos 3 sobre 2. Todos lembram que n menos 3 não parte diagonal nem para aquele vértice, nem para esse, nem para aquele. Tranquilo? Só isso. Agora eu vou mostrar agora as diagonais que passam pelo centro. Tranquilo? Só uma perguntinha aqui. Faz de novo para mim aqui. Ó,
Ó, eu tenho um polígono de 6 lados. De cada vértice partem o quê? N menos 3, são 6, menos 3, 3 diagonais. Pergunta qual é o total de diagonais do hexágono. Vamos lá então de novo. Diagonais do hexágono. Agora usando a fórmula. 6 é o número de lados. 6 menos 3 sobre 2. Então pergunta, isso aqui vai dar quanto, hein? 6 vezes 3 dá 18. 18 sobre 2 dá quanto, hein? 9. São 9 diagonais que tem o quê? O hexágono. A gente vai precisar isso para daqui a pouquinho, quando a gente voltar a falar de diagonais que passam pelo centro de um polígono regular. Tranquilo? Só aqui no Resolve você tem essa explicação. Olá, galera. Continuando como prometido, diagonais que passam pelo centro. Só que aí tem um detalhe. Não é qualquer polígono convexo que a gente pode fazer isso. Só pode usar se os polígonos forem o quê? Regulares. O que são polígonos regulares? Já falamos disso, vamos falar de novo. São polígonos que possuem o quê? Todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados de mesma medida, vulgarmente falado pela concorrência, de lados iguais. Os lados não são iguais, tá? São congruentes, têm a mesma medida. E também tem o quê? Ângulos congruentes. Então os ângulos também têm todos a mesma medida. Então é a figura perfeitinha, bonitinha. Vamos supor aqui que aqui os lados sejam todos congruentes, bonitinhos. Tranquilo? E os ângulos internos também todos congruentes. É um pentágono regular. Aqui eu botei um hexágono. E aqui embaixo, finge que é regular. E aqui embaixo eu botei um octógono, ó, 8 lados. Suponha que são todos os lados congruentes. Os ângulos também são congruentes. Eu perguntasse a você, quantas diagonais, nós vimos agora há pouco. Quantas diagonais, primeiro, qual é o gênero desse polígono? 5. Qual é o gênero desse? 6. Qual é o gênero desse? 8. Se eu perguntasse quantas diagonais tem esse polígono, você vai fazer o quê? D igual a quem? Lembra a fórmula? N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Então aqui vai ter quanto, hein? 5. É o único polígono que o número de lados é igual ao número de diagonais. Agora, se eu perguntasse do hexágono, vamos lá de novo? N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto, hein? 3 vezes 6, 18, 9 diagonais. Olha agora. 9 diagonais, 5 diagonais. N igual a 8. Número de diagonais tem esse polígono? N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Vai dar quanto, hein? É 5, 4 vezes 5, 20, sobre 2. Ó, 4 vezes 5, 20. Pode cortar? Pode. Vai lá. Eu já fiz direto, é automático, viu? Eu já dividi por 2. Então, vai lá. De novo, diagonal. Então, aqui 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Sobre 2, 20. 20 diagonais tem o octógono. Tranquilo? E agora eu perguntar para você. Quantas diagonais passam pelo centro? Vamos lá? Olha bem. Pentágono, diagonais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Quantas delas passam pelo centro? Nenhuma. Diagonais que passam pelo centro, das 5, nenhuma passa pelo centro. Agora, do hexágono, quantas diagonais passam pelo centro? Olha aqui, ó. Daqui saem 1, 2, 3 diagonais. Daqui sai 1, 2, 3 diagonais. Daqui sai 1, 2, 3 diagonais. E daqui 1, 2, 3 diagonais. Quantas dessas diagonais passam pelo centro? Borrando bem em abóbora. Ó, esse cara, ele está diametralmente oposto, ou seja, oposto por um diâmetro de um círculo que circunscreve esse polígono. Então, uma diagonal passa pelo centro. Esse. Também, outra, 2 diagonais passam pelo centro. Esse. 3 diagonais passam pelo centro. Tudo bem? Agora faz a mesma analogia aqui. Esse está diametralmente oposto com esse. 1. Esse está diametralmente por esse. 2. Esse está diametralmente oposto por esse. 3. Esse está diametralmente oposto por esse. 4. Então, repara. O número de diagonais que passa pelo centro sempre será diagonais que passam pelo centro. 4 diagonais que passam pelo centro. 1, 2, 3. E diagonais que passam pelo centro, nenhuma. O que quer dizer isso? Sempre que o número de lados for par, o número de diagonais que passam pelo centro sempre será a metade. Por que a metade? Porque se eu tenho 6 vértices, se eles estão ligados diametralmente 2 a 2, então só passam quantos diagonais? 3, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 2 a 2 diametralmente. Como é que é a fórmula então disso? Ou a receita de bolo disso aqui? Se n for ímpar, o número de lados for ímpar, então, total de diagonais que passam pelo centro igual a quanto, hein? 0. Tranquilo? Aqui eu posso até botar
um se, somente se, tá? Agora volta. Se N for par, agora vai. O número de diagonais passa pelo centro, sempre será o quê? O número de lados, o número de vértices sobre 2. Tranquilo? Só isso que eu quero que você faça. Eu quero que você saiba. Então, se o polígono tiver número ímpar de lados, nenhuma diagonal passa pelo centro. Se o polígono tiver número par de lados, vai ser o número de lados, que é o número de vértices sobre 2. Tranquilo? Lembra que eles vão ser ligados 2 a 2. Tranquilo? Agora, detalhe. Eu só posso usar essas fórmulas se o polígono for o quê? Regular. Poxa, Mari, e se o polígono não for regular? Você não tem obrigação e capacidade de saber quantas diagonais passam pelo centro. A menos que tenha muito bem especificado o que é. Tranquilo? Fora isso, não. Polígonos regulares, a fórmula é essa. N ímpar, nenhuma passa pelo centro. N par, número de diagonais passa pelo centro, N sobre 2. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Olá, combatentes! Estamos de novo juntos para um outro componente dos polígonos, a soma dos ângulos internos. E é bem fácil. Na última aula, nós vimos que o quê? O gênero é o número de lados. E eu falei para vocês bem, frisei bem, porque agora eu vou usar as diagonais que partem do vértice. Quantas diagonais partem de um vértice sempre? Vai diagonal para todos os vértices, exceto quantos? 3. Quem são os 3? Aquele do lado, o outro do lado e ele mesmo. Então, o número de diagonais que partem de um vértice, de um polígono, vai ser sempre quanto? O número de lados menos 3. Então, é sempre D menos 3. Então, aqui, 5 menos 3, 2, são 2 diagonais. Tranquilo? Essa foi o final da aula. Aqui, quando o gênero for 6, tem 6 lados do polígono, é um hexágono. Pergunta quantas diagonais partem de um vértice, parte diagonal para todos, menos quantos? 3. Quem são os 3? Aquele vértice e esse vértice. Então, sempre é N menos 3 diagonais que partem de um vértice. Então, pessoal, lembrando, o hexágono tem 6 lados, diagonais que partem de um vértice, N menos 3. N menos 3 dão 3 diagonais. Aqui estão as 3, primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal. Pô, e o que isso tem a ver? Bom, com a soma dos ângulos internos, isso tem tudo a ver. Porque, repara bem, com 2 diagonais, eu consegui formar quantos triângulos? Com 2 diagonais partindo do vértice, eu consegui formar 3 triângulos. Repare que é uma a mais, tá? Um triângulo é o número de diagonais de um vértice a mais. Ó, quantas diagonais tem aqui? 3 diagonais, eu consegui formar o quê? 4 triângulos. Então, o número de triângulos é sempre uma unidade a mais que o número de diagonais do vértice. Ou seja, quantos triângulos eu tenho aqui? Quantas diagonais? 2 diagonais. Quantos triângulos? 3. Quantas diagonais para do vértice? 3. Quantos triângulos eu tenho? 4. Sempre uma a mais. Então, eu pergunto, qual é o total de triângulos que eu posso formar? Sempre vai ser o número diagonal dos vértices mais 1. Se você pensar, para saber o número de triângulos, qual é a fórmula dos diagonais dos vértices? N menos 3 mais 1. Então, o total de triângulos que eu posso formar vai ser sempre quem? N menos 2 triângulos. Agora pergunta aqui, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Esse mais esse mais esse não é 180? 180. Esse mais esse mais esse não é 180? 2 180. Esse mais esse não é outro 180? 3 180. Então, qual é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo? 180 vezes o número de triângulos. Qual é a fórmula do número de triângulos que está em cima, que você mesmo deduziu? 180, que multiplica quem? N menos 2. Então, eu preciso muito que você guarde isso aqui. Então, é 180 graus, é a soma dos ângulos internos de um triângulo. N menos 2 é o número de triângulos. Então, esta é a fórmula da soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Tranquilo? Guarda, memoriza bem, que a gente vai precisar agora para ver a soma dos ângulos externos de um polígono. Olá, galera. Aqui, nós falamos sobre soma dos ângulos internos, agora a soma dos ângulos externos. Agora a parada é mais bonitinha. Repara, peguei o hexágono, pentágono. Pentágono. Ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno. O que eu falei lá no início? Ângulo externo, prolongamento de um lado, externamente com o outro. Prolongamento do lado, externamente com o outro. Sempre assim, tá? Olha o que rola entre o interno e externo no mesmo ângulo. Ângulo interno mais externo, 180. Alfa mais beta, 180. Beta mais C, 180. Teta mais D, 180. Rho mais E, 180. Tranquilo? Se eu somar agora as equações, primeiro membro e segundo membro, o que nós vamos ter? Aí mais alfa, mais beta, mais teta, mais rho, a soma disso quem é? Aí mais alfa, mais beta, mais teta, mais rho, é a soma dos ângulos internos.
E quem é? AE mais B mais C mais D mais E. AE mais B mais C mais D mais E é a soma dos ângulos externos. E agora? O que é 180 mais 180 mais 180 mais 180? No nosso exemplo, foram 5 vezes. Mas, em qualquer polígono, vai ser o número de lados do polígono, ou o número de versos do polígono. Então, aqui é vezes 180. Última aula, qual é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo? 180 multiplica quem? N menos 2 mais SE. Isso vai ser igual a quem? 180N. Se você usar a distributiva aqui, ó, olha o que vai dar. Lá em cima, 180 vezes N, 180N. 180 vezes menos 2, menos 360. Mais soma dos ângulos externos, que eu quero, é igual a 180N. Agora, pessoal, eu posso matar esse 180N com esse. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, regular ou não, sempre será 360. Então, Mário, quer dizer que a soma dos ângulos externos de um triângulo, que é pequenininho, é 360. A soma dos ângulos externos de um polígono de 1 milhão de lados, 360. A soma dos ângulos externos de um pentágono, 360. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre será 360 graus. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Olá, combatentes. Você que quer passar no concurso público, você tem que estudar aqui com a gente do Resolve. Que aqui, professor Mário Valpassos, matemática, colégio, curso, resolve. Tranquilo? Vamos lá então. Continuando polígonos, o último que falta, ângulo interno, só pode ser feito de polígono regular. Ou seja, o polígono tem que ser perfeitinho. Se alguém te pedir para calcular o ângulo interno, só se o polígono for regular. Então lá, o polígono regular, que eu já falei, o polígono tem o quê? Os lados todos congruentes e os ângulos internos todos congruentes. Tranquilo? Então aqui o ângulo interno é o mesmo ângulo daqui, é o mesmo valor daqui, é o mesmo valor daqui, é o mesmo valor daqui. Vimos nas aulas passadas que o quê? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dada pela fórmula 180 que multiplica n menos 2. Como n agora é 5, como é que fica a fórmula? SI, soma dos ângulos internos. 180 que multiplica 5 menos 2 vai dar 3. 3 vezes 180 dá quanto, hein? 540. Agora foca aqui. Como o polígono é regular, todos os ângulos são o quê? Congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, quem seria essa soma dos ângulos internos? Vai ser aí, mais aí, mais aí, mais aí, mais aí. Então, na verdade, são quantos, hein? 5 ângulos internos, que é igual a 540. Então, se eu pedir um ângulo interno, repetindo, só posso fazer se o polígono for o quê? Regular. Então, quanto é que vai estar? 540 sobre 5 vai dar quanto, hein? 108. Esse é o ângulo interno do pentágono. Só que isso aqui não importa muito. O que importa é a fórmula. Que fórmula é essa? Soma dos ângulos internos dividido por quem? Por 5. Por que por 5? Porque é o pentágono. Fosse hexágono, seria aqui por 6. Então, a fórmula que eu preciso que você guarde sempre será um ângulo interno, vai ser a soma de todos os ângulos internos sobre o número de ângulos. Eu vou dividir igualmente, já que os ângulos são congruentes. Então, o ângulo interno vai ser quanto, hein? 180, que multiplica n menos 2 sobre n. E repetindo pela 10ª vez, eu só posso usar essa fórmula se os polígonos forem quê? Se o polígono for o quê? Regular. Se não for regular, não tenho condição de saber quanto vale o ângulo interno. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Olá, combatentes! Estamos de novo agora com a parte de polígono. Você que quer estudar para passar, é aqui mesmo, tá? É nas nossas videoaulas que só o Resolve tem. Sou Mário Valpassos, professor de matemática, e estou aqui com vocês do Resolve. Estou só no Resolve e só nas nossas videoaulas. Então aqui com a gente, polígono, ângulo externo de um polígono regular. Tem que ser regular para a gente saber o ângulo externo. Por que o regular? Porque ele é todo perfeitinho. Ele tem lados todos congruentes, ângulos todos congruentes, ângulos internos, e ângulos externos também todos o quê? Congruentes. Tudo bem? Agora vai lá. Nós vimos na última aula que a soma dos ângulos externos, nós mostramos aqui, que é igual a 360 graus. Tranquilo? Qualquer um triângulo, a soma é 360 graus. No pentágono é 360 graus, de qualquer polígono é 360 graus. Pergunta, se a soma dos ângulos externos é 360 graus, no caso do pentágono que tem n igual a 5, você tem quantos ângulos externos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, AE mais AE mais AE mais AE mais AE, 5AE é igual a 360. Quanto é que é um AE? 360 sobre 5, que vai dar quanto, hein? 72. Isso é o ângulo externo de um pentágono. Agora bem, pentágono regular. Mostra a forma para mim. O que é 360? Não é a soma dos ângulos externos?
O que é 5? Não, o número de ângulos externos. Então, para genérico, para geral, a soma dos ângulos, o valor do ângulo externo vai ser sempre quem? A soma dos externos sobre n. Então, um ângulo externo sempre será 360 graus sobre n, onde n é o número de lados, é o gênero, né? É o número de vértices, é o número de ângulos internos e externos. Então, 360 sobre n. Agora, só posso fazer essa fórmula se o polígono for quem? Regular. Não pode esquecer ângulo interno, ângulos externos e diagonais que passam pelo centro, só pode ser usado se o polígono for o quê? Regular. Tranquilo?